Né? Por que não querem investigar? Por que não tem uma greve geral, né? Um motim ali na Praça dos Três Poderes, vindo especificamente do Legislativo? Deputados e senadores na porta do STF, por exemplo, exigindo que o peso da caneta do Alexandre de Moraes também caia sobre esse assunto. Você sabe por quê? Porque não interessa a ninguém. 99% dos eleitos que estão lá em Brasília não querem essa CPI aprovada. Como eu já falei aqui no vídeo anterior, eu não acredito que essa CPI ou CPMI do INSS vai prosperar. Porque o acordo entre os dois presidentes da casa, né, que é o Hugo Mota e o Davi Alcolumbre, é que vão acelerar a aprovação de novos projetos e medidas para coibir e evitar novas fraudes na Previdência Social, no INSS. Ou seja, eles não querem instalar a CPI ou CPMI para investigar a fundo. E olha só como o negócio é podre. Presta bem atenção, né? 1.300.000 pessoas já comunicaram o INSS que foram lesadas, que foram assaltadas, né? Que foram afanadas. Só que a covardia já começa aqui. O sistema que fizeram ali para ressarcir essas pessoas, para devolver o dinheiro que foi roubado das suas aposentadorias e das suas pensões, né? Taxas e cobranças indevidas e até empréstimos, né, fraudulentos que foram realizados, né, em milhões de benefícios, certo? Condicionaram só através do aplicativo, né, do INSS. Ou seja, só vai ser ressarcido as pessoas que fizer o processo através do aplicativo, do app do INSS, né? Agora, se a gente está falando de pensões e aposentadorias, nós estamos falando diretamente com o público aposentado, com o idoso, né? Com o pensionista idoso. Pessoas que não têm intimidade com a tecnologia. É difícil. São pessoas que sofreram muito e têm desconfiança de tudo. Minha mãe, por exemplo, não confia nesse negócio de Pix, aplicativo do celular. Minha mãe prefere ir até a agência para resolver as coisas dela. E olha que ela tem 66 anos só. Né? Comparado com aquela senhora, que eu já falei nos outros vídeos anteriores, de 84 anos, que identificou que estava sendo roubada há mais de 30 anos. Né? Quantas milhões de pessoas não estão nessa mesma situação dessa idosa de 84 anos? Né? E outra coisa, a maioria das vítimas foram os aposentados, idosos, pensionistas lá dos cafundós do Nordeste. Pessoas que naturalmente não têm acesso, principalmente aos meios tecnológicos, né? Que não sabe mexer nesse negócio de aplicativo. E outra, eles também têm pouco acesso direto às agências do INSS, da Previdência Privada. São pessoas que moram a léguas, né, lá do outro lado do rio, no meio da floresta, ou lá no interior, lá do sertão do norte e do nordeste. Até agora, 1.300.000 pessoas comunicaram o INSS através do aplicativo. E outra coisa, o Brasil tem 35 milhões de aposentados, 9 milhões de pensionistas. Então aquela conta lá que estão dizendo lá, que ao invés de 6 bilhões do rombo do INSS,
Na verdade, são mais de 90 bilhões, então a gente está próximo da conta aqui. Mas olha só que pilantragem. Só querem investigar de 2019 para 2024, nos últimos 5 anos. Por que não investigar toda a história desde a criação do INSS? Por que não estender essa investigação, pelo menos nos últimos 20 anos para trás? Desde o Lula 1 lá. Desde o Lula 1 não. Pode colocar aí o governo Fernando Henrique também nessa conta, né? Vamos aqui acompanhar a matéria da Rádio Itatiaia no YouTube, que eles vão dar um resumo sobre o que está acontecendo. De volta a Brasília, acionando o repórter Pedro Nascimento, agora para falar da fraude do INSS. Pedro, quantos brasileiros já pediram reembolso? Bom, Aline, segundo um balanço que foi divulgado agora há pouco pelo INSS, foram 1.300.000 brasileiros, número que está arredondado, né, mas é um pouquinho maior que isso, 1.300.000 brasileiros que já entraram no aplicativo Meu INSS ou que fizeram contato através do telefone 135 e que já fizeram uso dessa nova ferramenta do aplicativo, onde o aposentado e pensionista pode ver se teve um desconto irregular feito nesses últimos 5 anos e então pedir esse reembolso. Então, por que nos últimos 5 anos? Por que não nos últimos 10 anos? Por que não estender isso? Por que a Polícia Federal está focada apenas nesses últimos 5 anos? Por que a direita também está tão calada nesse contexto, né? De que os presidentes das casas, do Senado e da Câmara dos Deputados só querem aprovar novas medidas e leis, dispositivos para que não aconteça mais esse tipo de coisa, de rombo, de fraude. Né? Por que não querem investigar? Por que não tem uma greve geral, né? Um motim ali na Praça dos Três Poderes, vindo especificamente do Legislativo? Deputados e senadores na porta do STF, por exemplo, exigindo que o peso da caneta do Alexandre de Moraes também caia sobre esse assunto. Você sabe por quê? Porque não interessa a ninguém. 99% dos eleitos que estão lá em Brasília não querem essa CPI aprovada. Apesar de estar sempre divulgando que tem assinaturas para a criação da CPI, não. Já teve notícia aí de deputado da direita mesmo, do centro também, que retiraram a assinatura lá da criação dessa CPI ou CPMI. Né? Quantos mais não vão fazer isso se chegar perto da aprovação para criar a CPI ou a CPMI, né? Por que não há um movimento maior? É sempre os mesmos que estão cobrando a criação dessa investigação, dessa tragédia, desse saque nas aposentadorias e pensões, né? Segundo esses dados, né, foram cerca de 6 milhões de usuários que já acessaram essa nova funcionalidade. E uma parcela mínima desses usuários disseram que estavam ok com esse desconto que foi feito nesses últimos 5 anos. Foram cerca de 24 mil pessoas nesse universo de 1.300.000 brasileiros. Lembrando que esse acesso, esse desconto, esse reembolso, ele só é feito através desse processo do aplicativo Meu INSS. É a forma segura de fazer isso, porque neste momento... Não, é a forma segura, mas é a forma mais burocrática que existe. Por que não libera todos os meios de acesso, né, do cidadão para comunicar? Por que não libera também a ida nas agências da Previdência Social, do INSS? No momento há muitos golpes, há muitas pessoas ligando, pedindo documentos para aposentados, e esse alerta tem sido feito pelo INSS. Apenas pelo aplicativo, 1.300.000 brasileiros já fizeram essas solicitações. Lembrando que a partir dessa solicitação que é feita, há um prazo de 15 dias para essas entidades elas apresentarem se tem ou não um comprovante de que foi autorizado esse desconto feito em folha, e caso não seja autorizado, mais 15 dias
para o ressarcimento dos aposentados e pensionistas. Aline. Ô Pedro, e o governo parece que não vai mesmo apoiar a CPMI sobre o assunto, né? Parece uma pergunta idiota. É óbvio que esse governo não vai apoiar a criação da CPMI ou da CPI, porque se aprovar, vai cair todo mundo. Isso é tão grave que se a gente estivesse num país sério, com certeza a gente derrubaria a República. É um escândalo de proporções inimagináveis, né? Pois é, ontem a gente teve uma ala de senadores, né, que durante aquela participação do ministro da Previdência, Volney Queiroz, disseram estar favoráveis a participar dessa CPMI do INSS, mas hoje o governo jogou um certo balde de água fria nisso. Teve uma reunião durante a tarde no Palácio da Alvorada, onde Lula esteve reunido com ministros e também líderes do Congresso para discutir essa crise, né, gerada por essa descoberta de descontos associativos em aposentadorias e pensões. E após esse encontro, a gente não teve nenhuma fala oficial, ninguém se manifestou a respeito disso, mas a ministra Gleisi Hoffmann, da Secretaria de Relações Institucionais, tuitou, né, usou uma rede social para poder dizer que, na avaliação dela, essa CPMI do INSS pode comprometer o sucesso da investigação policial e atrasar o ressarcimento das vítimas, o que já indica que o governo não está tão disposto a entrar. Negativo. Olha só, o que diferencia uma investigação da Polícia Federal para a investigação parlamentar, né, que é comissão parlamentar de inquérito ou mista de inquérito, quando envolve as duas casas, né, o Senado e a Câmara, é que é o seguinte: a investigação, o inquérito da Polícia Federal é sigiloso. Agora, a CPI ou a CPMI, ela é aberta. É para todo mundo ver, para o Brasil todo ver quem é que está sendo investigado, os depoimentos de cada qual, né? Quem está sendo intimado, quem está virando réu, quem no final das contas, né, vai ser responsabilizado, como que foi o esquema, tudo é às claras, né? E se acontecer isso, muita gente vai rodar. Esse governo que já não tem credibilidade e a popularidade dele já está lá embaixo, pode prejudicar a reeleição em 2026. É isso que me deixa puto. Se eu, que não sou ninguém, sei disso, os parlamentares de direita, os mais coerentes, os sérios lá, deveriam estar batendo em cima disso. Eles também sabem disso. Então, esse seria o motivo da revolta. Mas não, tá todo mundo envolvido nisso. Vai ter gente que vai ser preso? Vai ter gente que vai ser preso. Mas vai ser os laranjas. Esse ex-presidente do INSS aí, o Stefanuto, né? É o maior laranja que já existiu dentro de um escândalo de corrupção. Vai abraçar ali ele mais meia dúzia, né? Ele já sabe como que funciona os modus operandes da esquerda, da quadrilha do sistema. Vão ficar ali presos alguns meses, depois vão sair com liberdade condicional, vão ficar presos nas suas casas, nas suas coberturas, né, nos seus resorts particulares, né? Igual tá lá o Sérgio Cabral, virou influencer, depois de ser condenado por quase 500 anos de cadeia, né? E aí tá tudo certo. Tudo em nome de um projeto de poder que só tem um único objetivo: acabar com o Brasil e os brasileiros. É isso aí, deixa um like aí, apoia o canal, deixa um comentário, compartilha. Valeu, até o próximo vídeo.